Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h26, 6h26 desta segunda-feira, hoje 6 de novembro de 2023. Lembrando aos irmãos que no próximo dia 26 desse mês de novembro, trombetas e festas. Vou pedir pro nosso Josias Nunes, o nosso 02, está na técnica, colocar pra gente aqui na tela o banner, né, do trombeta. Isso, obrigado, Josias. O banner do Trombetas e Festas, né? Estamos nos preparando para esse grande evento onde estaremos anunciando aos 4 cantos do mundo, mas isso não quer dizer que a Terra é quadrada ou plana, que ela é redonda, mas então aos 4 cantos do mundo, em todo o mundo, fica melhor assim, né? Em todo o globo terrestre, as profecias do Senhor e a volta do Senhor Jesus, né? O Maranata, o Senhor Jesus vem. Então, próximo dia 26, já estamos imbuídos, focados e peço a você também que está em casa para que você possa convidar, né, o seu vizinho, o seu familiar, aquela pessoa que você gosta, que você tem um carinho, uma amizade, para que ela possa estar assistindo, participando através dos nossos canais digitais, TV Manaim, a TV Parabólica, canal 126, pelo YouTube, pela Rádio Manaim, enfim, pelo satélite, indo às nossas igrejas. Tem várias formas da pessoa assistir, participar, tomar conhecimento daquilo que o Senhor nos pediu, né? O Espírito Santo nos pediu. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso todos os dias. E no dia 26 de novembro estaremos mais uma vez anunciando através a volta do Senhor, né? O retorno do Senhor, o arrebatamento da igreja, através do Trombetas e Festas. Tá bom, queridos? Deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos que estão conosco nessa manhã. Eu quero mandar um abraço aqui, meu querido irmão doutor José Roberto, o cardiologista, tá aqui acompanhando a nossa programação. Um grande abraço, meu querido irmão, amigo. Deus te abençoe. Também, hoje é aniversário da irmã Nilza, lá de Cataguases, Minas Gerais. Parabéns, minha querida irmã, recebendo abraços de toda a igreja e nossa aqui também. Hoje é aniversário da irmã Gessina, 92 anos de idade. Meu Deus do céu, lá de Mirabela, Minas Gerais. Que Deus abençoe a senhora, viu? Receba aqui o nosso abraço com todo carinho, irmã Gessina. Deus abençoe a senhora. Rapaz, hoje o pastor Anderson Moreno está aniversariando. Deixa eu abrir o microfone aqui do pastor Edson. Pois não, pastor Edson? Ô, Kleber, mas hoje também é o aniversário do Kleber Correia. É verdade. É o aniversário do Kleber Correia. Deus abençoe o Kleber Correia. Esse é gente boa, hein? Obrigado, pastor Edson. Obrigado, pastores. Não dá nem para pegar o telefone de tanta mensagem que tá chegando. Graças a Deus. Mas graças a Deus pelo carinho dos irmãos, por terem lembrado. Muito obrigado de coração a cada um, os pastores aqui presentes que me lembraram disso hoje de manhã. Obrigado, queridos, de coração, viu? E também o pastor Anderson Moreno, né? Que tá aniversariando, o pai do Rodolfo Moreno, né? O pastor Moreno tá aniversariando. É isso hoje. Aí. Não fala Anderson não, que ninguém vai conhecer. Pastor Moreno. Pastor Moreno. Pronto. Tá, um grande abraço, nosso amigo pastor Moreno. Isso. Tem aqui também um pedido de oração. O irmão Carlisson. Ele está internado, ele é filho da irmã Maria Aparecida. Ele está internado no Hospital Recife, vai passar por uma cirurgia no pé. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Eu sei o que é isso, meu Deus do céu. Mas hoje em dia tá tão rapidinho, né? Faz só 4 perfurações no pé ali, rapidinho opera. Mas se deixar passar 15 dias, aí complica, né? Mas vamos orar pelo Carlisson, que está internado lá em Caruaru. Caruaru não, é em Recife, né? A irmã Maria Aparecida, que está em Caruaru, em Pernambuco. Um pedido de oração também pela irmã Ismeilde. Ela está internada, ela é tia do Neiris Maciel de Almeida. Ela estava internada, a igreja está orando, ela teve uma melhora, graças a Deus, mas precisa mais um pouco para que ela possa sair do hospital e ter a saúde restaurada. Vamos orar então pela irmã Ismeilde, que está internada. Tá bom, meus queridos? Muito bem, olha, o texto trazido dessa manhã, vou ler aqui, o pastor Fabiano Polonini trouxe aqui, Lucas capítulo 7, verso 13, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Fabiano. E, queridos, esse texto fala da viúva de Naim, uma mulher
ela já havia perdido o marido e agora estava vivendo, em pouco tempo, uma outra tragédia na sua vida, que era a perda do seu único filho. E naquela época, na sociedade, uma mulher que perdia o marido, mas que, se ela tivesse um herdeiro, um filho, para cuidar dela, a situação não ficava tão ruim, vamos colocar assim, tão difícil. Mas agora ela estava perdendo o seu único filho. A situação agora, se estava ruim, piorou de vez. Porque uma mulher sozinha naquela sociedade, naquela época, meu Deus, ela estava condenada a passar necessidade, a fome e até a perder a própria vida. E Jesus havia descido ali do Monte das Oliveiras, pastor Fabiano. Ele estava ali, ele estava em Cafarnaum. E ele estava indo para Naim. Do nada. Mas Jesus não faz nada do nada. Não tem coincidência. Tem cristocidência. Então o Senhor Jesus, ele sai de Cafarnaum e vai até, numa caminhada de 2 dias, até o vilarejo de Naim, que ficava cerca de 50 quilômetros de subida, porque Cafarnaum ficava abaixo do nível do mar e Naim ficava a 200 metros acima do nível do mar, ou seja, ele tinha que subir uma ladeira. E naquela época caminhar era caminhada mesmo. E o Senhor então, ele sabendo, porque Jesus não foi lá à toa, ele sabia, ele tinha visto que uma tragédia na vida daquela mulher havia acontecido. E o povo daquela época acreditava que quando o marido de uma pessoa, de uma mulher, morria antes de uma idade avançada, era um sinal de um castigo divino, olha só, hein? Pelo pecado. Então eles estavam acreditando que Deus estava punindo aquela mulher. Eu estou contextualizando para que os irmãos possam entender o tamanho do problema, da situação daquela mulher. E o Senhor Jesus sentiu a situação desesperadora daquela mulher e ele decidiu ir imediatamente até Naim. E diz a palavra que quando ele ia chegando, ia saindo o enterro. E pelo costume da época, se você estivesse passando na cidade ou no vilarejo, seja lá onde fosse, e estivesse passando o enterro, era costume, para honrar aquela família, você iria também acompanhando aquele féretro. Você ia acompanhando aquelas pessoas até o cemitério. E o Senhor Jesus então chega e ele pede para parar ali aquele cortejo. E eu queria ler aqui o Salmo 56, verso 8, que eu achei muito interessante, que diz assim, o Salmo 56, 8 diz assim: Tu contaste os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor, ele conta os nossos passos, ele conta as nossas lágrimas e ele põe as nossas lágrimas no seu odre. Amém. Pastor Fabiano, o senhor conhece algum outro Deus que conta as nossas lágrimas, que decifra a linguagem do nosso choro e vem em nosso socorro? Paz, Senhor, pastor. A paz do Senhor mais uma vez, Cléber, aos pastores aqui, a todos os nossos irmãos que nos ouvem, participam, né, conosco aqui. Não há outro, né? Não tem outro. Não tem outro. Não há Deus acima do Senhor. Nem né? parecido. Nada. Não há outro Deus fora dele. Ele é o Todo-Poderoso, né? Louvado seja Deus. E nós vimos isso aqui, mais uma vez, esse Deus que é sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele é Emanuel, Deus conosco, é o Senhor Jesus, né? Então nós vemos em toda essa passagem que pode ser observada a questão pontual da mulher ali, viúva, né? O seu filho morto. E nós vimos, recapitulando um pouquinho aqui em cima do ponto que abordamos, essas ações do Senhor Jesus, né? Ele a viu. Então, imagina o olhar de Jesus para aquela mulher. Até então, ela possivelmente não viu nada demais, né? Era só um desconhecido possivelmente passando. Mas era o Senhor Jesus olhando para ela. Olhou. Temos até um louvor que nós cantamos, um dia ele olhou para mim, né? Esse olhar dele foi lá no fundo da nossa alma. Que olhar maravilhoso. E esse olhar, e vendo aqui no hebraico, a palavra, ele prestou atenção, ele percebeu, ele voltou toda a sua atenção para ela. Olha que ele não só olhou e viu.
Ele prestou atenção. Isso é maravilhoso, né? Ô, Kleber, mas como você disse, não tem coincidência nas ações de Jesus, não tem também um olhar perdido. Não tem. Quando ele olha sempre focando. Ele sempre está vendo tudo, né? Os meus olhos procuram os fiéis à terra, diz o Salmo. Então, quando ele olha pra gente, ele olha sempre prestando atenção. Deus não trabalha com coincidência. Ele nunca passa o olhar como quem não quer ver nada, só um olhar perdido no horizonte. Mas ele olha sempre querendo ver a você e a mim. E não só isso, mas querendo abençoar a você e a mim também. E é aquele olhar de raio-x, né? Olhos como chama de fogo Não é? lá em Apocalipse, né? Vê tudo, né? De tudo. Sonda os rins e corações, Meu né? Deus. Diz a palavra. Então nós vemos exatamente isso, né? Ele vendo, imagina, ele sondou com profundidade a necessidade daquela senhora, né? Vendo-a, e aí depois ele se move de íntima compaixão. Então, como o homem é a coroa da criação, né? Deus fez todas as coisas para o seu louvor, e principalmente o homem, né? Que fez a sua imagem e semelhança. E quando ele vê o homem caminhando para um desfecho triste, né? Igual nós podemos olhar a situação dessa mulher, mas que não reflete apenas ela aqui, mas profeticamente nos dias atuais, nós vemos como as coisas vão caminhando para fins cada vez mais desastrosos e tristes. Para pior, de mal para pior, né? O mundo está posto no maligno e caminha de mal para pior. Deus, ele olha para tudo isso também de íntima compaixão. Porque, tanto é que o texto diz, um outro texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então isso é se mover. O mover de Deus foi demonstrar esse amor pelo mundo. Ele amou. Então ele se moveu por essa mulher e de forma geral ele se move por todos. E a prova desse grande amor, a prova desse grande mover de Deus foi ele ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele se move de íntima compaixão. E ele se dirigiu, né? Dirigiu a palavra a ela. No meio de uma multidão, agora ele foi pontualmente àquela mulher. Olha, não chores. Que maravilha. E voltando até quando eu mencionei o louvor, um dia ele olhou para mim. Você olha hoje, 8 bilhões de pessoas. Mas ele me achou nessa multidão? Ele me viu? Né? Ele viu você, Kleber, ele viu o pastor Edson, viu o pastor Jazz, viu o Auxiliar, viu você que nos ouve. Ele viu, ele vê. Ele consegue distinguir cada um de nós, ele conhece todos. Aquele que conhece as estrelas e chama pelo nome, né? Ele chama as estrelas, chama tudo pelo nome, mas ele olhou para mim um dia, ele olhou para essa mulher. Aleluia. E pôde dizer, não chores, porque no meio de uma multidão ele identificou um necessitado. Ali estava necessitado, olha, alguém me tocou. Alguém me tocou, ele identifica, né? Ele conhece tudo, ele sabe. Então, e aí é aquilo que nós falamos, né? Ele identificou e ele falou. Para muitos, a gente pode pensar que Jesus ficou só no passado. Isso aqui é uma história. Não é apenas uma história. Porque essa história é real hoje. Jesus continua falando hoje. Isso é uma maravilha, você ouvir a voz de Jesus, né? Você ouvi-lo falar. Isso é uma maravilha. Saber que ele está vivo, ele fala hoje. Ele se revela quando você está lá no seu quarto orando, ele vai falar com você na palavra. Você vai no culto, que é um momento especial que temos ouvido recentemente, né? O culto é a oportunidade de Deus ao homem. E ali ele vai falar também. Ele fala com você ali no culto. É um momento, um corpo está junto, igreja, corpo de Cristo está junto. Ele está se revelando ali nos dons espirituais, na palavra, no louvor, no cantar das crianças. E ali ele fala. E ele fala conforme a necessidade. Ele sabe a necessidade, né? Até, já que mencionei culto, o culto você olha ali, você tem vários louvores cantando, todo mundo cantando os mesmos louvores, está ouvindo a mesma mensagem, mas a operação é sempre individual. Ele vai dentro da sua necessidade ali. Ele olhou para mim. Como nesta manhã. Fala aí nesta manhã, a irmã Ellen, lá de Duque de Caxias, a minha querida cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lá do bairro Santa Lúcia, ela disse assim: Kleber, a palavra da madrugada de hoje falou profundamente comigo. Eu estou com meu filho Ezequiel, de 5 anos, aqui no hospital. E ele está internado, tratando uma bactéria no ouvido. E a médica falou que precisa fazer o tratamento com antibiótico para que a bactéria não migre para o cérebro, causando meningite. Uma batalha. Mas Deus é fiel.
porque não nos deixa só. E ele enxuga as nossas lágrimas. Irmã, Estamos orando, né? Estamos orando pelo Ezequiel e por você, viu, irmã Yane? Aliás, eu gostaria até de pedir a um dos pastores. Nós vamos fazer aqui, vamos quebrar o protocolo aqui. Maravilha. Vou pedir a um dos pastores, por favor, esteja orando pela irmã Ellen e pelo Ezequiel. Eles estão nesse momento lá no hospital, no Rio de Janeiro, e precisando de um socorro, né? É uma irmã que chora, que derrama lágrimas também nessa manhã. Eu peço a um dos pastores para que esteja orando por essa família. Soberano e eterno Deus, Sim, ó Deus. pelo poder do sangue de Jesus, Meu Pai. nós clamamos, ó Deus, em favor do Ezequiel, este teu filhinho Misericórdia. que precisa de uma intervenção tua, Pai, na saúde dele, Amém, Senhor. repreendendo, Senhor, todo o dano desta bactéria, curando, Senhor, o teu filho e livrando de todo o mal. Sim, ó E nós fazemos esse clamor Envia debaixo da palavra que o Senhor nos deu. Tudo que for pedido ao Pai em meu nome Aleluia. Glória a Jesus. será concedido. Amém, nós Pedimos, cremos. ó Deus, o teu zelo para com essa criança. Abençoa. Em nome de Jesus. Vai ali ao encontro dele agora Sim, Senhor. Sim, ó Pai. e manifesta a Amém, tua glória Senhor. para que todos saibam que há Deus que cuida da vida Amém, Senhor. dele. Há Deus que cuida daqueles que se rendem a ti. Há Deus presente e há Deus operante em favor dos servos, Aleluia. em favor daqueles que são filhos alcançados pelo Espírito Santo e lavados pelo sangue de Amém, Jesus. Sim, Senhor. E deu uma grande experiência para que tão Senhor. somente o teu nome seja Amém. engrandecido na vida do Ezequiel, na vida da sua mãe, a Ellen, e toda a família e todos aqueles que tomarem conhecimento Senhor. Sim, do teu Senhor. filho. Sim, Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Rádio Manaí. Agora faltando 15 minutos para as 7 horas da manhã, estamos aqui no pós-madrugada, aqui com os pastores Fabiano Polonini, Alcelésio Pedro dos Santos, Edson Souza e Jaderson Rosa. Pastor Alcelésio, o texto diz assim, no verso 13. Aliás, deixa eu ler aqui eu até abri a Bíblia aqui em Hebreus 4:13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, do Senhor. Antes, todas, o texto diz, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É ele sabe tudo. Ele conhece o profundo e escondido. E aqui diz o seguinte, pastor Alcelésio, no verso 13 desse texto de Lucas 7. E vendo-a, não foi a mulher que viu Jesus, foi o Senhor Jesus que viu a mulher, porque ele enxerga as nossas dores, pastor. Pai do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Kleber, pastor Fabiano, Edson, Jadson, você, querido ouvinte que nos ouve nessa manhã, a todos, a paz do Senhor. É interessante, né? Essa questão do olhar. Nós cantamos um louvor que diz assim: o Rei do Universo um dia olhou para mim. Bendito foi o dia que esse olhar nos encontrou. Graças a Deus. Maravilha. Bendito foi o dia que esse olhar encontrou e viu a necessidade dessa viúva. E bendito também, irmã Ellen, seja essa manhã que o Senhor viu o coração aflito da irmã e viu a necessidade de Ezequiel e vai operar uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse olhar, como nós falamos, Kleber, não é um olhar, né? Acho que o pastor Edson comentou isso, não é um olhar de curiosidade. Ele, quando ele olha, é um olhar que opera, um olhar que muda a vida do homem, né? Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida desta viúva. E o interessante é, se nós formos só avançar um pouquinho aqui no texto, no verso 14, né? Defunto é defunto, né? Uma criança, quando morre, é defunto, um adulto é defunto, um jovem é defunto, não muda. A morte, ela equaliza, né? Não tem diferença.
mas para o Senhor, quando ele chega ali, ele diz assim, mancebo. A morte, ela se rende ao Senhor. Onde está, ó morte, o seu aguilhão, né? Vencida, tragada foi a morte pela vitória. Então, Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que tem todo o poder. E uma palavra dele, o milagre acontece. Quando nós pegamos aqui a cidade de Naim, traduzido aqui, né? Significa tranquilidade, aconchego, calma. Então, devia ser um vilarejo. Ou aqui, aquela cidade estava num contexto de paz, de calma. 1.500 pessoas na época, né? Mas a realidade daquela cidade, a realidade também daquela viúva não estava condizente com o nome do lugar, né? Não tinha paz, havia uma aflição tal, mas o Senhor chegou. O dono da vida chegou, aquele que tem uma palavra para mudar toda a condição. E vale lembrar que aonde tem alguém passando por uma questão de morte, seja ela física ou espiritual, sempre haverá um choro, né? Sempre haverá uma mãe chorando por um filho que está distante, a esperança vai embora, mas quando o Senhor chega, o choro vai embora, a alegria, ela é restaurada, né? Foi assim. Só me fez me lembrar aqui, Ismael e Agar. Olha só, quando o Ismael, que era um bebê na época, chorou, estava indo para o deserto, isso, Deus teve compaixão, Deus providenciou socorro. Ana, o clamor de Ana, quando ela pranteou, ela clamou o Senhor, certamente derramou lágrimas, né? Deus viu o sofrimento dela. Maria Madalena, quando o Senhor, ela foi no sepulcro e ela estava ali e o Senhor falou assim para ela: por que você está chorando? Por que choras? Né? Ela pensava que Jesus estava morto, ele estava vivo do lado. Como hoje, nesse momento, nessa manhã, ele continua Glória vivo. Glória a Jesus. E continua perto da gente, pastor. Maravilha. Fala que o Senhor ele não rejeita um coração contrito, né? Onde há um clamor, onde há um choro, ali a resposta do Senhor. E eu quero até voltar aqui, você citou os Salmos, que o salmista diz assim: Senhor, tu contaste, em algumas traduções fala, tu contaste as minhas vagueações. Isso, né? passos ali. Mas sobre as lágrimas, ele fala assim, ó, mas põe as minhas lágrimas no teu odre. Eu quero aqui, me dirigir diretamente aqui para os nossos ouvintes acerca dessa questão. Existem bênçãos que elas são condicionais. A palavra fala assim, o choro pode durar uma noite. Pode. Né? É uma condição. Né? Mas pode durar 2, 3, 4. Eu conheço vidas que choram a vida toda, né? Há mais de 10 anos chorando. Mas o que vai determinar se esse choro vai durar apenas um momento e a alegria vai voltar a reinar? Esse salmo que o Kleber citou responde. Assim, põe as minhas lágrimas no teu odre. Quando nós colocamos a lágrima diante do altar do Senhor, quando nós colocamos a nossa lágrima no odre, quando a nossa esperança é o Senhor, esse choro ele vai durar apenas uma noite. Pela manhã haverá uma manhã, né? Haverá uma provisão do Senhor. Teve um companheiro aqui, o Patrick, né? Um irmão amado mandou aqui uma contribuição. Ele citou Apocalipse 21:4 e diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Amém. Né? Então nós precisamos entender uma coisa. Foi a sugestão de mensagem, né? Em Romanos, mas no início diz assim: tenham por certo que as aflições, né, o choro, a lágrima, as dores do tempo presente não se comparam à glória que nos aguarda. E lá o Senhor, ele vai limpar as nossas lágrimas. Mas aqui, enquanto nós estivermos colocando as nossas lágrimas no odre do Senhor, enquanto nós fizermos menção do nome dele, ele vai operar uma bênção, um milagre, e basta uma palavra, né? Vendo-a, como o pastor Fabiano disse, né? As ações aqui, os verbos, né? Primeiro viu, moveu,
depois deu uma palavra. E a palavra é não chores. E a palavra do Senhor hoje para o seu coração, meu amado irmão, você que nos ouve, é não chores. Né? Não chores, porque o Senhor, Ele é o consolo, Ele é aquele que pode resolver toda a sua lágrima, toda a sua dor e trazer de volta a vida. Glória Né? a Jesus. Aqui eu quero até fazer uma menção aqui, que depois que o filho foi ressuscitado pelo Senhor, né? A alegria, ele voltou. Então você também que está nos ouvindo, quer que a alegria volte no seu coração, o filho precisa estar vivo. Muito bem, são 6h53. Deixa eu chamar aqui o pastor Jaderson Rosa, também conosco aqui. Pastor, o Senhor Jesus estava saindo de Cafarnaum, chegando ali em Naim, caminhou por 2 dias, certamente, porque essa era a distância, subindo ladeira, e o Senhor chegou pela manhã. E aquele enterro já estava saindo, né, para o sepultamento. E era costume, eu disse isso no início, das pessoas ir acompanhando o cortejo até o cemitério para honrar a família, mas o Senhor não fez isso. Ao invés do Senhor se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar, né, aquela família do morto, o Senhor dirigiu-se diretamente à viúva e mãe daquele rapaz. E ele disse: não chores mais, ou não chores. Aos olhos humanos não fazia o menor sentido, porque era uma mulher que ela havia perdido o marido, agora estava perdendo seu único filho, e ela, naquele momento, imagine o que passava na cabeça daquela mãe. Meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Qual é o meu destino? Vou passar fome? Vou morrer? E agora? Então Jesus, humanamente, não fazia nenhum sentido isso. Não precisa chorar. Como não precisava chorar? Mas só se a morte fosse revertida em vida para fazer aquela mulher parar de chorar. E ali, como o pastor Fabiano colocou, estava o autor, o dono, aquele que tem todo o poder, aquele que venceu a morte, aquele que é a própria vida. Só ele poderia falar isso para ela naquele momento. E ele falou na hora certa. Porque o Senhor, ele não chega atrasado nunca. Ele não perde uma batalha. Aleluia. E o Senhor, Glória a Deus. ele Glória a tem Jesus. vida e vida abundância para todos nós, pastor. Maravilha. Paz, Senhor, pastor Jaderson. Paz do Senhor Kleber. Parabéns pelo aniversário. Obrigado, pastor Jaderson. Paz do Senhor aqui aos pastores da bancada, pastor Fabiano, pastor Edson, pastor Alcilésio. Amém. É interessante que eu ia aplicar exatamente essa abordagem sua. Jesus estava chegando, o texto fala que ele estava perto da porta, ou seja, não tinha entrado ainda, né, em Naim, estava perto da porta. E o texto diz que ia com Jesus uma multidão e os discípulos. Perfeito. Com a mulher, estava a mulher, o defunto discípulo. Uma multidão de um lado, uma multidão de outro lado. O encontro, perto da porta. A multidão estava do lado de fora, tinha o Filho único vivo, Jesus vivo. Jesus. E os discípulos ali, apontando para a igreja, é aquele que estava junto, que sempre estava na comunhão com Jesus. Dado com a viúva, uma multidão entristecida, angustiada, não tinha o que dizer para ela, tinha o que dizer. Caminhando para o fim de todas as coisas, o futuro, como o pastor citou aqui, o pastor Silésio e o pastor Fabiano, o futuro dela era incerto, uma tristeza, né? A condição dela de viúva, de agora sem o filho, sem provimento, sem expectativa, mas há um encontro ali, acontece o encontro da morte, da vida com a morte. Amém. Jesus, o Filho único do Pai, vivo, e o Filho único daquela mulher, morto. E naquele encontro, eu já, uma mensagem que eu preguei, essa oportunidade que eu preguei essa mensagem, eu disse o seguinte: a multidão que estava com Jesus, eles tinham uma expectativa. A multidão com a mulher, sem expectativa nenhuma. A que estava com Jesus tinha uma expectativa, porque eles estavam caminhando com Jesus, estavam ouvindo a voz dele, ouvindo a palavra dele, de poder, né? A palavra de poder, e no Salmos 29 diz que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é cheia de majestade. Então a palavra que só ele poderia dar àquela mulher
foi o que você disse, né? Só ele. Só ele poderia dizer aquilo. E a multidão que estava com Jesus tinha uma expectativa. A qualquer momento ele pode operar um milagre. Aleluia. A qualquer momento ele pode manifestar sua palavra de poder, e ficava tudo naquela expectativa. E quando ele chega naquela cidade, naquela porta, o cemitério ficava fora da cidade. Isso. E eles estavam saindo, né? E toda a expectativa ali daquela mulher já tinha se esgotado. Futuro incerto, tristeza. E há muitas pessoas caminhando assim. Estão ao lado de pessoas que não têm o que dizer para elas. Estão vivendo expectativas frustradas, tristes, incerto. O que será o dia de amanhã? O momento profético nós estamos vivendo, as guerras, os sinais, a mensagem que eu preguei ontem. A criação geme, né? Os sinais proféticos na criação, mas lá em Romanos 8, 22 e 23, a criação geme, mas nós também gememos, mas com o Espírito Santo da promessa. Amém. O Espírito das primícias do Espírito Santo. Aquele que está com Jesus, ele vive uma expectativa diferente. Aquele que está na comunhão do corpo, que era ali a figura dos discípulos, vive uma expectativa diferente. Né? Aquela mulher não tinha expectativa nenhuma, ninguém podia dizer nada para ela. Mas Jesus chega e o que foi abordado aqui, né? O olhar dele de misericórdia, a compaixão, que é o sentimento, aquela empatia de você se colocar no lugar do outro. Né? Ele olha para ela de íntima compaixão, era um sentimento profundo da alma, essa expressão, íntima compaixão. O olhar de Jesus para nós é um sentimento do profundo da sua alma. Amém. Glória a Deus. Profundo da alma, né? Porque ele se coloca no nosso lugar. Ele sabe o que você está passando, sabe o que eu estou enfrentando, sabe as dificuldades que nós atravessamos, sabe o choro que nós estamos tendo, sabe as provas, as expectativas, e ele vem ao nosso encontro, e ele vem sempre com uma palavra de poder. Glória a Deus. Quando ele disse para ela, não chores, né? Pegou todo mundo de surpresa. Como ela não vai chorar? Aí às vezes você tem um familiar, ou você está passando um momento, e fala, mas como é que eu não vou me entristecer porque eu estou passando? Como eu não vou me angustiar? Não é? É verdade. Como a irmã Ellen lá com seu filho Ezequiel não está na prova ali, não vai passar por um momento de adversidade? Como é que ela não vai sentir uma angústia, né? O Carlisson, lá em Recife, a Ismeilde, que foi pedido oração. Você que nos ouve, as nossas batalhas travadas, como nós não vamos? Mas ele sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de poder, Glória a Jesus. uma palavra que enche o coração, a voz de majestade, a voz poderosa. E ele não só fala, né? Aqui nós citamos as ações dele, né? Ele viu, ele nos vê, da sua glória, ele viu e ele desceu, ele se moveu, ou seja, ele desceu da glória, ele se moveu ao nosso encontro e ele fala ao nosso coração porque ele se revela pelo Espírito e ele tocou no esquife. Então foi a ação da mão dele. É a profecia hoje que está movendo, que está agindo no nosso meio, que é o agir de Deus através da profecia, que é o agir de Deus através dos dons espirituais, que é o toque, né, no nosso coração, toque na vida do homem. Ele toca. Quando ele toca, tudo se transforma. Quando ele toca, o que está morto revive, o que está enfermo é curado, o que está perdido é restaurado, é resgatado, o que está, né, passando pela dificuldade, está caído, ele é erguido, ele é restaurado. Então são todas as ações. É maravilhoso, assim, aquele cenário. Você para observar aquele cenário e, concluindo, só um adendo aqui. Salmos 30, verso 5, que o Auxiliar citou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os Salmos, a gente sempre lembra desse texto, mas ele diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Glória a Deus. A ira dura só um momento. A graça do Senhor, né? O favor imerecida graça, bondade e misericórdia. Está lá em Romanos. A bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus. Salmos, né? Salmos 23, 6 e lá em Romanos, já chegamos ao altar do Senhor para alcançar graça e misericórdia, né? E Ele cuida, Ele opera em nosso favor. Então, a expectativa daquela mulher, ela não tinha expectativa, ela estava caminhando para o fim de todas as coisas. Se você hoje, meu irmão, está vivendo nessa expectativa,
creia que a bondade e misericórdia sempre pode te alcançar. Glória a Deus. Creia que o Todo-Poderoso, que ele operou ali na porta da cidade, ele se colocou à porta, ele era o Filho único, vivo, ele é a porta de acesso para a mudança de todas as coisas. Glória a Jesus. E ele opera nas expectativas que nós não temos. Nós vemos as ansiedades, e a carta a Pedro, 1 Pedro 1,7, diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor e ele tem cuidado de ti. Aquela mulher, ela não tinha para quem lançar a ansiedade, aquela situação dela, não tinha para quem recorrer. Mas, como você falou, Kleber, não foi por acaso. O Senhor Jesus tinha um encontro marcado com Ele ela. viu o sofrimento Ele dela. viu, ele tem um encontro marcado com ela. O Senhor te vê, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Ele tem um encontro marcado contigo Glória a Jesus. para operar a bondade e misericórdia sobre você, a compaixão dele sobre você, a palavra de poder dele agir na sua vida e o fechamento de tudo aquilo que o pastor Silas citou. Havia uma multidão chegando na cidade e a multidão saindo. A vida prevaleceu e diz assim, e eles entraram na cidade louvando ao Senhor. Glória a Jesus. O propósito final do Senhor é esse, Kleber. É quando você se encontrar, quando o Salvador te encontrar, quando a sua vida for transformada, ele quer te conduzir para entrar numa cidade. Glória. Não a cidade de Naim, não Jerusalém, não Vila Velha, não Duque de Caxias, como você citou aqui agora, Condomínio fechado. condomínio, mas a cidade eternal com o Glória a Senhor, Deus. porque lá nós viveremos Aleluia. eternamente louvando Maravilha. e bendizendo ao nome do Amém. Senhor. Glória a Jesus. Pastor Edson Souza, Presente. eu tenho que liberar aqui o pastor Fabiano. Ele tem um compromisso, não perde voo, né? Perde o voo. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã Amém. e ter estado conosco aqui. E até daqui a 14, 15 dias. Por aí. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço aos nossos companheiros. Aproveita só um trechinho. Claro. O finalzinho diz assim: um grande profeta se levantou entre nós e essa fama correu por toda a Judéia. Vale a pena mencionar esse tópico, porque agora a igreja ela vive do profético. Né? A igreja sempre viveu do profético. Aleluia. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja hoje ela tem uma mensagem para o mundo. Dia 26 de novembro, o Trombetas e Festas, e a Bíblia diz assim: e correu dele essa fama por toda a Judéia e toda a vizinhança. Nós temos uma mensagem que vai correr todo mundo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Era todo mundo conhecido naquela Todo época. mundo conhecido, e agora a igreja está com essa responsabilidade. Só o profético produz vida eterna. Só o profético. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Grande abraço, a paz do Senhor a todos. Abraço. Paz, Senhor querido. Paz do Senhor e boa viagem. Fabiano. Obrigado. O pastor Fabiano vai estar nos deixando aqui nesse momento, pelo compromisso profissional, tem que uma viagem a trabalho ali no Nordeste, e nós vamos seguindo aqui no nosso pós-madrugada. Pastor Edson Souza, mais uma família que está sofrendo nessa manhã. A família aqui da Elaine, lá de Recife. Ela diz assim, a Elaine entrou em depressão, ela era da igreja, mas se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite ela atentou contra a sua própria vida e ela está internada na UTI do hospital lá em Recife. Ela tem 22 anos apenas, né? E a família pede aqui para estar orando por ela. Ou seja, Deus também está vendo o sofrimento dessa família, né? Dessa mãe, dessa avó, enfim, da família, dos amigos, da vida da Ilane e de tantos outros nessa manhã que estão passando problemas assim, como a viúva de Naim, sem esperança, talvez sem uma perspectiva, não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas Deus sabe. E o Senhor nessa manhã também, não foi uma coincidência você que está ouvindo a rádio nessa manhã, você está ouvindo essa palavra porque Deus está falando com você através dos pastores, através da mensagem, através dos louvores, pastor. Paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor Kleber e os irmãos aqui, Alcilésio, Jadson, um abraço. Fabiano que teve que ir, todos os irmãos que estão participando conosco. Olha, o caso dessa família citada agora, o Kleber, é o ponto central. É o ponto central da mensagem, é o ponto central da vinda de Jesus. O grande evento que se inaugurou no nosso Novo Testamento é a vinda de Jesus. Seguiu-se do sacrifício de Jesus, seguiu-se da ressurreição de Jesus, seguiu-se do derramamento do Espírito Santo, começando a igreja. E tudo isso para quê? Para agora preparar a igreja para
a segunda volta de Jesus. E nesse período, o Espírito Santo está fazendo milagres. E o milagre central na operação de Jesus no Evangelho Eterno é trazer à vida aquele que está morto. O próprio Jesus nos diz isso, João 11:25, se eu não me engano, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, né, ele nunca morrerá. Vamos conferir? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o ponto central é esse: estar em Jesus é vida eterna. E a gente vê ali que Jesus, ele disse nessa passagem que o pastor Fabiano pregou, duas coisas. Uma, não chores. Segunda, mancebo, te digo, levanta. Pronto. Ele encerrou tudo ali. E nessa palavra dele, ele gerou tudo que era necessário. Primeiro, consolo. Segundo, milagre, fazendo restaurar a vida. Então, o que Jesus quer fazer é isso: uma palavra que direciona, uma palavra que conforta, uma palavra que é segurança, porque a palavra dele produz tudo o que é necessário. Pastor Fabiano focou ali de maneira assim cirúrgica, que a palavra dele veio ao encontro à necessidade daquela família e daquela multidão, porque eles choravam em função da morte. E se você observar, Jesus veio em função da necessidade principal na humanidade, não morrer. Por isso João 3,16, amou o mundo Deus de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a necessidade principal da humanidade não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ser PhD, não é ficar forte, não é malhar, não é qualquer outra coisa periférica. Mas a necessidade dessa nossa geração, e de todas as gerações, na verdade, né? Está em Jesus, está no Senhor, para que quando finalizar os nossos dias aqui, nós sejamos arrebatados. Aleluia. O evento Trombeta de Festa é um despertamento para o arrebatamento. É um despertamento para a volta de Jesus. É um despertamento para a vida eterna. Trombetas de Festa é isso. A trombeta está tocando e ela vai soar para acordar aquele que esteja morto, ele possa vir para a vida. Então, quando Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele segue dizendo no 27, com a seguinte palavra, 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer. Quem está morto vive e quem está vivo com ele nunca morre. Mas espera aí, pastor, a gente não vai morrer? Você vai encerrar suas atividades aqui neste mundo, funções vitais, mas você vai ter a vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, o ponto central da Viva de Naim é isso. Ali não tinha quem pudesse propiciar isso, a vida eterna. E Jesus estava ali e com duas palavras ele fez tudo o que era necessário. Então, meus irmãos, o que Jesus está falando hoje na sua palavra, através do Espírito, e o conselho é: ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, o que Deus está fazendo hoje é chamar para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está querendo dar é vida. E ele veio para isso. Por isso, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e inclusive a nossa morte. E na morte de cruz, que foi uma morte substituta, ele pegou tudo aquilo que estava nos matando, carregou sobre si, e ele nos oferta a vida eterna. E nos deu o que era dele. Pegou o que era nosso, a morte pelo pecado, e nos deu o que era dele. A vida eterna e vida, como você disse aí, Kleber, vida abundante. Então a gente encerra aqui a palavra dizendo o seguinte: não chores, só Jesus pode dizer isso. Levanta, e olha que ele conversou com o morto, hein? A realidade para a multidão, tanto a que vinha, quanto aos discípulos, que são gente normais, mas a realidade de todo mundo ali era: o menino está morto, mas Jesus conversou com o morto, porque a realidade para ele é diferente. Ele conversa com um morto de 4 dias, chamado Lázaro. Ele conversou aqui com um menino que certamente tinha morrido ali há pouco tempo, não é isso? E estava indo ser sepultado.
Então ele conversou com o defunto e reviveu. Com Lázaro da mesma forma, conversou com o defunto de 4 dias cheirando mal e sai para fora e saiu. A realidade de Jesus, meus irmãos, ela não encontra obstáculo na física, ela não encontra obstáculos no tempo, ela não encontra obstáculos nas medidas humanas. Por isso que a gente fala muito em quinta medida, ou seja, medida de Deus. Vamos colocar assim para todo mundo entender. Na medida de Deus, não tem obstáculos nas medidas do homem e nas medidas da natureza. Porque as medidas de Deus, eu não vou nem falar que é medida de Deus, porque Deus não tem medida, né? É Ele que estabelece tudo a partir dele. Então ele não tem medida. Por isso ele falou com o defunto. E quando ele falou com o defunto sentou e começou a falar. O que esse menino falou? Eu não sei. Mas quem estava morto e reviveu, tem muito o que falar. Meu Deus. Tem muito o que falar. E essa é a experiência da igreja. Toda a igreja de Deus na face da terra. Não estou falando de denominação, irmãos. Eu estou falando da igreja de Deus, que tem a marca do sangue de Jesus, tem o Espírito Santo e tem idade e semelhança do corpo de Cristo. Essa igreja estava morta nos pecados e delitos, mas foi ressuscitada pelo sacrifício da cruz e o Espírito Santo. Então essa igreja tem muito o que falar. Por isso que a igreja não pode parar de evangelizar, não é isso? Por isso que a igreja não pode parar de falar dos benefícios da salvação, porque essa igreja é a igreja que ressuscitou em Cristo, ela tem muito o que falar em todo o tempo. Ide e anunciai o evangelho. Tem muito o que falar, tem muito que mandar link, tem muito que convidar para os cultos, tem muito que convidar para o evento Trombetas e Festa, porque quando você faz isso, você coloca diante de Jesus, coloca diante daquele que pode restaurar a vida, você coloca o morto diante daquele que pode restaurar a vida. Não paremos, irmãos, não paremos, porque Jesus está falando e o que ele fala gera vida eterna. A voz do Senhor é poderosa, Salmos 29, verso 6. Inclusive, o diácono Anderson mandou isso aqui pra gente. Ele falou exatamente isso aqui. Por favor, te cortei, me perdoa. Depois aqui que a gente sair do ar, você me bate, Kleber. Mas o diácono Anderson disse o seguinte: pastor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, 4. Isso. Somente o Senhor poderia dizer a uma mãe viúva que havia perdido seu único filho: não chores, pois a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. E naquela hora, o Rei dos Reis olhou para aquela viúva. Coisa maravilhosa. Complemento com a palavra de um adolescente na minha igreja, no outro dia, acerca dessa passagem na escola bíblica dominical. Ele disse: pastor, qualquer um poderia dizer para a mãe: não chores, qualquer um poderia falar aquilo. Ou qualquer um poderia dizer o seguinte: menino, levanta. Mas não ia acontecer nada. Então, não é o que foi dito. É quem disse. É quem disse. Então, ouça a voz do Senhor. O adolescente disse isso para mim. E a voz do Senhor, diz os Salmos, além de ser majestosa, a Bíblia diz que, nesse mesmo Salmo, quebra os cedros do Líbano. Madeira resistente, quebra a resistência, quebra muralhas. Não tem limite. Não tem limite. E aqui vai uma oração de uma criança da nossa igreja ali, né, pastor Alas? Aqui da qualquer um, porque ele orou e falou assim: Senhor, como é bom servir um Deus grandão. Isso é maravilhoso. Ele entendeu, né? Ele entendeu. A grandeza do Senhor. Exatamente. Né? Não tem limite. Grandão é excelente. Outro dia, Kleber, nós temos uma criança lá na igreja, alguns, né? E ele é uma criança autista. E no momento da glorificação, ele quis glorificar. E aí o irmão chegou com o microfone para ele e ele falou assim: meu Deus, eu te glorifico pela vida. Só isso. Pronto. Glória a Deus. Basta. Ele entende tudo. Cirúrgico, né? Pastor Alcilésio. Eu gostaria só de fazer menção aqui, pastor Jader, ele comentou sobre Salmo 23, verso 6, que falou do olhar do Senhor, né, como sendo bondade e misericórdia. E ele citou o Salmo, né, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão. E os companheiros aqui também citaram que não foi aquela mulher que viu Jesus,
Foi Jesus que viu aquela mulher. Então, queria só fazer aqui 2 comentários breves. O primeiro é que no original aquela palavra ali, me seguirão, é caçar. Sim. E hoje a bondade, a misericórdia, esse olhar do Senhor, ele está caçando e está encontrando a Elaine, Graças a está Deus. encontrando o Ezequiel, está encontrando, caçando e encontrando cada necessitado e cada Aleluia. família que chora nessa Aleluia, manhã. Senhor. Esse olhar, isso é uma certeza, tá, querido? Quero reforçar isso no seu coração. Certamente que a bondade e misericórdia, certamente que esse olhar, bendito olhar do Senhor, ele vai te caçar e ele vai te encontrar e vai operar um milagre. E outro comentário é acerca daquilo que o Fabiano, antes de sair, comentou sobre se levantou O profeta um profeta e Deus visitou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ele só pôde dar esta palavra porque no terceiro dia ele se levantou. O Senhor, ele pode dar a palavra de vida porque no terceiro Glória a Jesus. dia ele se levantou e um grande profeta está no meio de nós e Deus visita o seu povo, está visitando as nossas vidas, visitando cada família nessa manhã e voltará nos nossos lábios a glorificação a Deus pelos seus grandes feitos, pelas maravilhas que o olhar e a palavra do Senhor opera. Pastor Edson falou da experiência do adolescente que disse assim, ó, todos podiam ter falado, mas não aconteceu nada porque não é o que fala, é quem fala. Eu quero deixar aqui uma pergunta para os nossos ouvintes. Você tem discernido a voz do Senhor? Você sabe quem está falando contigo? Quem está falando contigo nessa manhã, meu querido, não é a voz pode até ser a voz, né? O som que está saindo da boca dos pastores, mas nessa manhã, quem está falando ao seu coração é o Senhor, é o dono da vida, é aquele que, quando fala, o milagre acontece. Amém. Que Glória a Deus Jesus. abençoe a Amém. todos. Nós vamos fazer um intervalo, já são 7h19, temos que orar. Isso. O pastor Erli está mandando um abraço de pastor Edson Souza, pastor Amém. Erli lá de Florianópolis, né? E A do Rio Tavares. Isso assim, Kleber, na chegada daquela cidade, o Senhor Jesus levou uma paz verdadeira. Ele, o Senhor, é a paz necessária na hora da dor. Exatamente isso. pastor. Socorro bem presente na hora da angústia. Não é? E ele me lembra aqui, para orar, deixa eu até anotar aqui direitinho, pedir os irmãos estejam orando pelo irmão César, da igreja ali de Florianópolis. O César, ele está na UTI, estado grave. Teve uma queda, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano. E o pastor Eli está me lembrando aqui da gente estar orando pelo César, lá da igreja de Floripa. Vamos orar e Deus há de abençoar. Em nome de Jesus. Também a irmã Maria Isabel, de Passatempo, Minas Gerais, aqui eu mando um grande abraço. Assim, Kleber, feliz aniversário, obrigado. Peço oração em favor da irmã Daniela, aqui da minha igreja, que entrou exatamente nesse momento em trabalho de parto. Amém. Vamos orar Deus pela abençoe Daniela. também essa chegada de mais um servo servo de Deus aí. né? Glória a Deus. Vamos estar orando pela Daniela e pelo seu A filho mãe e o bebê. e o bebê. E também pelo César, lá de Florianópolis. Momento de oração. Nós clamamos nesta hora, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Porque na tua palavra há poder e o Senhor é um Deus a qual não há limites, não há barreiras, não há obstáculos. O Senhor é um Deus todo-poderoso que age em nosso favor. E nesta hora, Senhor, queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos, tantas necessidades, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, ó Deus. E citamos Tem aqui misericórdia. o nosso irmão Carlisson, de Recife, que passará por uma cirurgia. Que a mão do Senhor esteja agindo em favor ao teu filho, Senhor. A irmã Ismeilde, que também está internada, que ela sinta o socorro, a presença do Senhor. Envia os teus anjos ali, ó Deus, para estar com ela. De igual maneira, o Ezequiel, teu filho
filho da Ellen, também está internado nesta manhã, precisando de uma providência. Já oramos e clamamos mais uma vez por Opera eles. uma bênção, Opera um milagre, opera uma bênção de restauração, de cura. A irmã Elaine, também de Recife, ó Deus, com problema emocional e que está numa situação tão difícil, Senhor, onde só o Senhor Abençoa. tem poder para agir em favor da tua Opera em filha. favor da tua filha. Atua com ela com a tua compaixão, com a tua misericórdia, com a tua graça. Muda o coração, transforma a vida da Elaine, opera cura na sua mente, Senhor, e dê a ela a vida nesta manhã, Senhor. Oramos aqui pela nossa irmã Ana Rosete, esposa do nosso querido pastor Wallace Rosete. Senhor, socorre a tua filha, continua cuidando com os teus cuidados maravilhosos. Abraça a tua serva, que ela esteja nos teus braços, nos tratamentos, tudo que seja necessário, ó Deus, ali na sua saúde. Sim, meu Pai. Continua sustentando a tua serva, ó Deus, com tua graça e teu poder. Oramos também pela tua filha Cristina, ali de Mimoso. Ó Deus, que está em tratamento oncológico, cuida da tua filha. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre ela, agindo com poder, com graça. Que não sejam somente as medicações e os cuidados necessários, mas seja principalmente a operação do teu poder e do teu milagre sobre a tua serva. Lembramos do irmão César, ali de Florianópolis, que teve uma queda, está na UTI. Abençoa. Ó Deus, ferido. Senhor, cura as feridas do teu filho. Restaura a sua vida, opera um milagre, Senhor, para que ele possa ter saúde. Oramos pela Daniela, que está em trabalho de parto. Ó Deus, é um momento de grande alegria também, mas que a mão do Senhor esteja sobre ela, sobre a criança, o bebê. Ó Deus, que seja glorioso, maravilhoso. Guarda a tua filha, dê saúde. Os teus filhos ali de Passo, ó Deus, de Minas Gerais. Cuida ali dos teus filhos. Lembramos do Renan aqui de Lagoa Dourada, em Guarapari. Está internado. Cuida do teu servo, Abençoa. Senhor. Sou os teus cuidados sobre ele, a tua mão de poder. Ó Deus, toda a necessidade do teu filho e da sua família. Cuida dos teus filhos, Senhor. Oramos também aqui pelos irmãos na Igreja de Cruz do Campo 3, a irmã Jerusa, a irmã Luciana, a irmã Celita, a irmã Elvira, Meu Pai. o irmão Rui, Senhor, todos eles com as suas necessidades de saúde. Opera uma bênção. Que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, operando milagres, sustentando na caminhada, na fé, os cuidados do Senhor a cada momento na saúde dos teus filhos, operando, Senhor, com grande poder. Sim, meu Pai. A nossa irmã Iracema, Senhor, ele de Gaivotas 2, aqui em Vila Velha, cuida da tua filha, Senhor, uma serva valorosa. Ó Deus, está em recuperação. Abençoa. Ó Deus, uma lesão na coluna, tua filha. Cuida dela, Senhor. Seja o companheiro dela, seja o ajudador. Acalenta a alma da tua serva, dê refrigério, dê paz no coração da tua filha. Que ela sinta o agir do Senhor na sua vida, na sua casa. Opera paz ali no seu lar, opera a bênção do Senhor sobre ela. Ó Deus, e que ela possa glorificar em ti, Senhor. Oramos também pelo diácono, nosso irmão Sival. Ó Deus, ali de Baixo Guandu, que está hospitalizado aqui em Vitória, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre ele. Abençoa, Sival. Que ele seja, ó Deus, resultado do milagre. Que ele seja resultado da operação do teu poder. E que o sustento do Senhor seja sobre o teu filho e sobre a sua casa. Assim, Senhor, colocamos todos os enfermos. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor e que o Senhor venha sustentar o teu povo nos hospitais, nos lares, aqueles que acompanham os enfermos, Senhor, que estão juntos, dê, ó Deus, estrutura física, emocional, estrutura espiritual. E que o Senhor venha guardar os teus servos, a saúde de todo o teu povo, todos os teus servos, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que o teu povo esteja sadio e possa viver dos milagres do Senhor, assim como aquela mulher a qual pregamos aqui, a viúva de Naim, experimentou o poder do Senhor. Que a palavra de poder, que a mão de poder do Senhor esteja agindo nos corações, nos lares, nas famílias, nos familiares, em todos os lugares,
socorre o teu povo e que o teu nome seja tão somente glorificado. É o clamor que fazemos, crendo no teu poder. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.